com grande alegria que a gente apresenta o orador de hoje à noite, professor Jorge Fabro. O professor Jorge Fabro, ele é teólogo e doutor em teologia, um especialista em trazer evidências para reforçar a nossa fé. Talvez até nem precisássemos de evidências, mas quando temos mais fé ainda. Portanto, professor Jorge Fabro, uma alegria recebê-lo aqui no nosso auditório da Comunidade Adventista Terceiro Ato. Que Deus possa usá-lo e já vou adiantando que torço para que ele volte mais vezes aqui em nossa comunidade. Obrigado, pastor. Uma boa noite a todos. Obrigado. Eu conheço algumas poucas pessoas dessa comunidade, mas são pessoas por quem eu tenho admiração e carinho, e por essa razão eu estou me sentindo bastante à vontade, porque as pessoas tendem a se associar com pessoas que são semelhantes, que compartilham dos mesmos princípios, dos mesmos valores, do mesmo estilo de vida. E embora esse seja o meu primeiro contato com vocês, eu acho que de certo modo já os conheço em razão dos amigos que vocês têm e que são meus amigos também. É um prazer estar com vocês e agradeço o convite, porque é uma oportunidade de eu conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, e poucas coisas são tão preciosas na vida do que ter bons amigos. Mas como esse é um primeiro contato, eu achei por bem escolher um tema que nos remetesse aos primórdios, ao começo, né? Vamos começar pelo começo, então. Eu escolhi para nossa reflexão o primeiro texto da Bíblia, comecinho da Bíblia. E é um texto que é bastante conhecido das pessoas, nós o lemos com frequência. Eu li esse texto talvez centenas de vezes. Mas um dia eu me detive numa palavra na qual eu nunca tinha prestado muita atenção. O texto diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus criou, mais à frente diz, o homem e a mulher, e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. E a palavra que me chamou a atenção é a que vem agora. O que mais que é dito? Sujeitai-a. Essa palavra me chamou a atenção porque geralmente nós, quando imaginamos a criação de Deus, lá nos primórdios, criando o Éden, o paraíso, nós imaginamos uma criação perfeita. E perfeição, na nossa mentalidade, que é muito influenciada pela filosofia grega, perfeição é uma coisa que se basta em si mesma. Não precisa de mais nada. Aliás, Aristóteles dizia justamente isso. O que é uma coisa perfeita? É uma coisa que você não precisa nem colocar e nem tirar nada. Ela é plena, autossuficiente. E essa palavra me chamou a atenção porque Deus cria o mundo de maneira perfeita, mas Ele diz para o casal: olha, vocês têm que sujeitar o mundo. Sugerindo que, se não houvesse uma ação humana para manter a ordem criada, a ordem não se manteria por si mesma. Esse é um conceito de perfeição totalmente diferente do conceito grego de perfeição. É uma perfeição que resulta de inter-relação entre a criatura e as demais coisas criadas. E Adão e Eva recebem essa tremenda responsabilidade de interagir, de sujeitar as coisas. A palavra sujeitar, que requer do homem essa ação administradora de manter a ordem, parece que está tão entretecida no nosso ser, que nós buscamos colocar ordem em todas as coisas. Aliás, isso tem sido objeto de estudo da ciência.
como nós somos seres ordeiros, nós estamos sempre buscando a ordem e nos incomodamos com a desordem. Parece que Deus colocou isso em nós para que nós desempenhássemos bem a função de manter a ordem que Ele criou. É verdade que nós pisamos na bola e a ordem que Deus criou, nós bagunçamos tudo, né? O mundo hoje não está tão em ordem como Deus o criou. Mas nós recebemos essa responsabilidade e Deus nunca dá uma missão para alguém sem capacitar esse alguém. Nós temos o instinto da ordem. E isso tem sido medido por pesquisadores. Existem vários estudos, eu quero mencionar um desses estudos. Foi feito num dos grandes centros de pesquisa científica da Europa. E fizeram uma coisa muito simples. Eles convidaram várias pessoas, uma de cada vez, e apresentaram desenhos para essas pessoas. E esse é um teste que pode ser feito, por tão simples que é, ele pode ser feito em qualquer lugar. Pode ser feito aqui. Vamos transformar isso num pequeno laboratório aqui agora. E a pergunta não tem nenhuma pegadinha, é uma resposta óbvia, e vocês responderão com total facilidade. Olhando para esse desenho aí, quantas figuras geométricas nós estamos vendo aí? 5 figuras geométricas, certo? Quais são elas? Um quadrado e 4 círculos, ok? Bem, todos nós estamos vendo isso. Não é nenhum mistério. Está óbvio que está ali. Se nós temos um quadrado e 4 círculos, significa que se eu mudar a posição dessas figuras geométricas, nós continuaremos tendo um quadrado e 4 círculos. Então vamos fazer isso juntos. Aonde foi para o quadrado? Não tinha nenhum quadrado ali. Tinha algum círculo? Não tinha nenhum círculo. Mas nós não vimos 4 círculos e um quadrado? Na verdade, o que nós vimos foi uma criação do nosso cérebro. Porque quando o nosso cérebro vê uma coisa que ele não entende muito bem, que está fora da ordem que ele acha que deveria ser, o nosso cérebro automaticamente coloca ordem na desordem. O que nós fizemos foi uma criação de ordem. Nós temos esse impulso. E isso é uma coisa natural. Isso tem sido medido nos laboratórios. O que foi feito com essa experiência foi submeter as pessoas a uma medição do processo pelo qual isso acontece. E percebeu-se nessa medição que quando a figura é mostrada para as pessoas, o cérebro se agita numa certa área, a cor fica mais intensa, e depois que a pessoa fala, não, é um quadrado e 4 círculos, a cor volta ao padrão normal. Ele resolveu o problema, ele colocou ordem e se satisfez com o resultado. Isso é medido em laboratório. Nosso cérebro sente-se desconfortável com o que não combina com a ordem com a qual nós estamos acostumados. Quando nós vemos desordem, nós queremos colocar ordem naquela coisa. Não faz muito tempo eu fui para um consultório médico, sentei-me lá na sala de espera, e na parede à minha frente tinha 4 quadrinhos assim. E eu olhei para o quadro e um deles estava inclinado. Adivinhem o que eu fiz? Vocês já fizeram isso também, né? Chama o Fábio. Esse é um instinto divino, viu? Eu me levantei, fui lá e ajustei o quadro. Agora, quem é que me disse que horizontal é melhor do que inclinado? Por que horizontal é ordem e inclinação é desordem? Nós temos um senso de ordem embutido em nós. Isso nos remete lá a Gênesis, né? Deus criou aquela ordem maravilhosa
e disse: agora eu vou capacitar você para manter essa ordem. Sujeitai-a, isso é, mantenha as coisas sob controle. E quando as coisas saem do controle, nós estamos experimentando um mundo que saiu do controle, né? Adão e Eva não honraram a sua missão. Deixaram o mundo, entregaram a sua missão para outro, e esse outro, nós estamos sofrendo as consequências até hoje, né? Voltando ao texto, no princípio criou Deus os céus e a terra, e a palavra sujeitai-a, que eu grifei em amarelo, é essa palavra hebraica, kavash. O que ela significa? Ela é utilizada em várias ocasiões na Bíblia hebraica, e ela significa justamente isso que eu mencionei: subjugar, dominar, controlar. Essa é a missão que Deus nos deu. E se nós pensarmos nas coisas nesses termos, a gente pode dizer que pecado nada mais é do que desordem. O que é pecado? Pecado é qualquer coisa que traga desordem, que contrarie a ordem criada por Deus, que introduza um elemento de desarmonia. E as consequências, quando continuamos lendo a história do Gênesis, são justamente essa, né? Deus criou pessoas numa relação de amor, uma relação de amor também com a natureza, com os animais, com as plantas. E de repente, quando Adão abandonou o controle, e Deus perguntou: Adão, o que aconteceu aí? Ele falou: foi ela, né? Aí já rompeu aqui, bagunçou a relação dos dois. Aí perguntou para Eva: Eva, o que você fez? Foi a serpente, né? Um jogando a culpa no outro, as relações se romperam. Pecado é o início da desordem, ou é a própria desordem. Por isso há uma distinção na Bíblia, apenas um parênteses que estou abrindo aqui, há uma distinção clara na Bíblia. Às vezes nós pensamos em pecado em termos de ações que nós praticamos. A Bíblia fala de pecado nesses termos, mas a essência da definição bíblica de pecado é natureza. A nossa natureza, ela está em desordem. Nós nascemos pecadores, sem ter feito absolutamente nada. Nós já somos pecadores, porque já nascemos em desordem, num mundo em desordem. E porque nós temos esses desajustes desde o nascimento, eles se manifestam em nossas ações. E as ações são também chamadas de pecado, né? Mas elas são apenas frutos de uma natureza que está em desordem. E é por isso que nós precisamos tanto de que Deus nos recrie, né? Mas isso é um outro tema. Pecado é desordem. Apesar de vivermos, contudo, num mundo em desordem, nós ansiamos por ordem. Nós não ficamos satisfeitos com a desordem. A desordem nos incomoda, a sujeira nos incomoda. E nós ainda temos esse desejo e a capacidade de promover a ordem. Fazemos isso o tempo todo, não fazemos? Quanto tempo nós gastamos colocando ordem na casa? Porque isso nos faz bem. Nós precisamos de um ambiente ordeiro e limpo. Combina com aquilo que nós somos, né? Quanto tempo passamos organizando o nosso tempo? Nós organizamos o nosso espaço, nós organizamos o nosso tempo. É agenda eletrônica, é alarme para nos avisar, é o Fábio me avisando: já chegou, Jorge? Mandou um WhatsApp para mim: tá chegando aí. Estou chegando, vamos chegar no horário, né? A gente tem essa necessidade de fazer as coisas em ordem. As mulheres sabem isso muito bem, né? Quanto tempo nós gastamos mantendo a aparência? Eu tenho certeza que nenhum de vocês está aqui hoje do jeito que saiu da cama. Por quê? Por quê? Porque temos esse impulso da ordem e precisamos exercer a nossa função, para a qual fomos criados. Aí quando nós olhamos o céu,
E o céu é um céu que fala de ordem, não é? As estrelas falam de ordem. Isso reflete em nós. A ordem sugere alguma coisa. Porque a ordem tem um significado. Nós perguntamos, quando vemos a ordem, esse planeta nesse universo imenso, a gente se pergunta, pera, por que eu estou aqui, né? Uma vez eu li uma crônica num jornal do Rio de Janeiro, que fazia um exercício mental. Eu achei interessante o exercício proposto pelo articulista. Ele dizia, imagine que você seja um ser extraterrestre que estivesse passeando pelo universo, numa nave espacial, e visse coisas bonitas aqui, coisas bonitas acolá, e de repente aparecesse lá longe uma bolinha azul cintilante, e você dissesse que vamos nos aproximar para ver mais aquela bolinha azul, lá bonitinha. E quando a nave espacial se aproximasse, ela veria que aquela bolinha tinha matas, tinha oceanos. E ele disse, vamos nos aproximar um pouquinho mais. Aí eles veriam que naquela bolinha cintilante, que tinha muitas águas e muita vegetação, e também partes secas sem água, moravam uns bichinhos. E esses bichinhos eram apaixonados por caixinhas. Eles passavam a noite inteira dentro de caixinhas. Aí quando o dia clareava, eles saíam das caixinhas que não se mexem, entravam em umas caixinhas que se mexem, e aquela fila de caixinhas. Até que os levavam às outras caixinhas, e eles entravam nas caixinhas e ficavam o dia inteiro dentro de caixinhas. E no final do dia, eles entravam nas caixinhas que se moviam e voltavam para as caixinhas que não se moviam de novo. E eles passavam a vida inteira entrando em caixinhas e saindo de caixinhas, até um dia que eles ficavam bem fraquinhos, adoeciam, morriam, e iam para dentro de outra caixinha. E esses seres extraterrestres olhando isso, diziam, mas que bichinhos curiosos, né? Eles só entram e saem de caixinhas. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido da existência desses bichinhos? Por que eles vivem assim? Aí algum diria, eu acho que eu sei por quê. É porque, notem que quando no final de cada ciclo de 30 dias eles recebem uns papeizinhos, e eles dão um sorriso. Talvez seja isso, eles vivem por causa daqueles papeizinhos. Eles entram e saem de caixinha e trocam papeizinhos, e esse é o sentido da vida deles. E ao voltarem lá para o seu planeta de origem, eles iam relatar o que viram na sua viagem e contar sobre nós. E eles diziam, olha, nós conhecemos um planetinha lá, bonitinho, e o pessoal lá entra e sai de caixinha o tempo todo e trocam papeizinhos, e é isso que eles são. Esse é um relatório fiel? Será que esse é o sentido da vida? Quando a gente pensa nessa ordem, a gente tem que perguntar qual é o sentido da vida. Por que existe ordem, eu anseio pela ordem, eu busco a ordem, olha o universo tem ordem. De onde veio, para onde vamos? Essas são as perguntas clássicas da filosofia, né? Que nós estamos nos debatendo com elas desde sempre. Os filósofos da antiguidade já se perguntaram isso. As perguntas são difíceis, mas diferentemente de outras perguntas que têm muitas opções de respostas, essa só tem duas possíveis respostas. Ou esse mundo fantástico no qual nós vivemos e nós próprios surgimos por acaso, essa é uma das respostas possíveis para essas difíceis perguntas. E qual é a única outra possível resposta? Se nós não surgimos por acaso, qual é a única possível resposta? Nós surgimos pelo propósito de alguém. Não é isso? Existe uma terceira resposta? Não. Ou nós viemos do nada, ou fomos intencionalmente criados. E nós temos que decidir entre uma coisa e outra. Faz diferença se nós optarmos por uma coisa ou por outra? Isso tem algum impacto?
Se eu disser, bom, eu realmente sou um ser que veio do nada e vou para o nada. Eu entro em caixinha, saio de caixinha, troco papeizinhos e um dia eu vou para outra caixinha e acabou. É isso. Esse é o sentido da vida. Não tem mais nada. Eu vim do nada e vou para o nada. Eu sou nada. Se eu creio que eu sou nada, quanto que vale o outro? Igual eu, vale nada. Então como é que eu me relaciono com o outro se eu creio assim? Como é que eu me relaciono com o outro? Eu uso o outro para me dar prazer, para me dar mais papeizinhos do que eu estou recebendo, né? Eu quero papeizinhos, eu quero entrar em caixinhas, uma caixinha maior, uma caixinha mais colorida, né? Uma caixinha na beira da praia, uma caixinha nas montanhas. O outro não vale nada. E quando o outro não me servir para nada, o que eu faço com o outro? Eu descarto. Essa é a ética de quem acha que tudo isso aqui veio do nada. Mas se alguém me criou, a coisa muda de figura. Porque eu tenho olhos e ele criou cores. Eu me encanto, eu sou capaz de ver o amarelo, o azul, o vermelho. Né? Eu tenho tato e eu sou capaz de sentir o áspero, o quente, o frio, o liso, o sedoso. Eu tenho o paladar e ele criou frutas, legumes, comida gostosa que me enche a boca de água. Eu tenho capacidade de ouvir e ele criou sons, harmonia. A gente fica encantado com sons, uma música, né? Parece que aquele que me criou queria que eu me sentisse bem. Porque ele criou necessidades em mim e criou também todos os meios para satisfazer essas necessidades. Eu preciso de ar e a dose certa de oxigênio está na atmosfera. Se puser mais, estraga. Se tirar um pouco, eu sinto falta. Eu preciso de água. E lá está água abundante por aí, né? Se nós mantivermos a ordem, né? Não vai acabar com a água também. Mas está lá água abundante, fresquinha. Quando eu considero essas coisas, parece, se eu aceitar essa ideia, parece a ideia de que eu tenho muito valor para quem me criou. Porque ele me trata com respeito. Ele dá tudo aquilo que eu preciso para que eu seja feliz. Criou um mundo belo, flores, frutas, sons. Esse mundo é fantástico. E se ele tem tanta preocupação comigo, é porque eu sou muito valioso. E se eu sou muito valioso, quanto é que vale o outro? Vale muito também. E se ele criou a mim e criou ao outro, qual de nós dois vale mais? Não, somos todos iguais. Vocês percebem que aí a ética será totalmente diferente? Porque eu precisarei, por essa lógica, tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Respeitar como eu gostaria de ser respeitado. É outra ética de relacionamento. Imaginem se o mundo todo adotasse essa ética. Como seriam os nossos relacionamentos? Precisaria ter lei dizendo não roube? Não, porque do jeito que eu não quero que ninguém tire nada de mim, eu também não vou tirar nada de ninguém. Haveria necessidade de dizer não minta? Não, porque eu preciso confiar nas pessoas, quero confiar, então eu também vou ser responsável no que eu disser. O mundo seria outro mundo, né? Qual é o problema do nosso mundo hoje? Nós vivemos num mundo de problemas muito graves, extremamente graves. E às vezes tem-se a impressão de que o mundo está por um fio para se desintegrar, para que a ordem realmente seja destroçada. Qual é a causa dos problemas do nosso mundo? É porque cada vez mais cresce o número de pessoas que optam pelo acaso. Eles querem o deles. O do outro, ninguém tem interesse com o outro, com o bem-estar do outro. Eu estava conversando um tempo atrás, não sei se o Mateus se lembra disso. Nós dissemos, imaginem se nós adotássemos esse princípio
de não roubar, adotássemos os 10 mandamentos, né? Onde estão? Está a lei de Deus lá, não mate, não rouba, não minta, não honra teu pai e tua mãe. Se os 10 mandamentos fossem obedecidos, o Mateus acho que disse mais ou menos assim, não precisa nem dos 10, bastam 3. Em Brasília, por exemplo, se não matar, não mentir, não roubar, se obedecesse só esses 3, o Brasil já seria muito melhor, né? E é verdade. Mas a desconsideração pelo outro é causa do egoísmo e é causa de muitos dos problemas que nós experimentamos. Causa da exploração do homem sobre o homem, dos conflitos que existem no mundo, né? As guerras, a violência, a maldade, resulta dessa opção de vida. O desígnio, por outro lado, ele favorece a ideia de altruísmo, de respeito pelo outro, de amor, de camaradagem, de solidariedade, de cooperação. Esse é o mundo ideal que nós gostaríamos de construir. Mas se é fácil saber que ou é uma coisa ou é outra, difícil é responder qual das duas que eu escolho. Qual que é a certa? Eu posso, por gosto, optar por uma, e muita gente opta por uma, e tem que necessariamente desprezar a outra. Mas como é que eu sei qual que é a melhor? Será que o mundo surgiu por acaso? E esse negócio de desígnio é apenas uma ilusão, uma utopia, o amor é uma coisa muito bonita para se discursar, mas que não funciona na verdade? Será que é isso? Ou há evidências de que realmente há um propósito e que essa seja a opção melhor para todos nós? De que o desígnio requer de nós amor, solidariedade, fraternidade, cooperação mútua. Será que existe alguma evidência disso? É claro que nós não temos tempo aqui para descer em detalhes. Eu quero ser muito simples nas minhas argumentações, mesmo porque eu sou arqueólogo, não sou químico, físico, biólogo, e é desse cenário que essas coisas vêm. É desse campo de pesquisa que as coisas vêm. É provável que alguns de vocês sejam especialistas nessas áreas, e eu até peço licença para falar sobre algumas coisas. Mas as coisas que vamos observar aqui agora, elas dão respostas para esses grandes dramas da vida. Castro Alves, quando viu a escravidão aqui no Brasil, ele escreveu esse famoso poema Vozes da África, em que os escravos eram trazidos lá da África em porão dos navios, morriam ali, apodreciam no porão, passavam semanas no meio daquela imundície, aquele mau cheiro, e ele vendo essa degradação humana, de seres humanos explorando outros seres humanos, ele escreveu esse poema, Deus, ó Deus, como é que eu posso crer em propósito? Como é que eu posso crer em Deus vendo essa tristeza, essa maldade? Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que nuvem, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? É um clamor da alma, não é? E ele continua, há 2000 anos te mandei o meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? Eu já passei por momentos na vida em que eu fiz essa mesma pergunta, por outras razões. Às vezes a angústia, a desesperança, a falta de perspectivas é tão grande, que a gente diz, não é possível que Deus exista e que permita que isso aconteça. Vocês já se perguntaram isso? Eu estava viajando uma vez com um arqueólogo de Israel, judeu, e ele teve parentes que passaram pelo Holocausto, foram mortos, executados pelo nazismo. E ele disse para mim, olha, eu não posso crer, vendo essa tanta desgraça que tem no mundo, eu não posso crer que tem alguém no controle. E muita gente faz essa mesma pergunta, onde é que está Deus? E por essa razão optam pela filosofia do acaso. Porque não conseguem vislumbrar evidências de que há Deus. O próprio Jesus uma vez perguntou isso. Se você faz essa pergunta, não fique triste. Porque o próprio Jesus chegou nesse ponto, né? Você se lembra da pergunta que ele fez? Né? E chegando a hora nona, diz o Evangelho de Marcos, Jesus exclamou com grande voz, Eli, Eli, labá, sabactani, e disse, Deus meu,
por que me desamparaste? Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? E nós nos fazemos essa pergunta muitas vezes. Contudo, se nós não tivermos fé em Deus, a vida fica muito sem sentido. A primeira coisa que nós precisamos, em qualquer consideração religiosa, é a fé, é ter fé que Deus existe. O livro de Hebreus diz exatamente isso. Sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima dele, creia que ele existe, e que ele é galardoador daqueles que o buscam. A primeira coisa, a primeira consideração é estabelecer, Deus existe ou não existe? Isso é, porque a Xuxa disse que os duendes também existem. Não é? Ela crê em duendes. Alguns falam de mula sem cabeça, de saci pererê. Né? Qual é a diferença entre fé em Deus e crença dessa natureza que eu mencionei? Será que não é tudo superstição? Será que tudo não é crendice? Será que eu também não estou sendo muito ingênuo? Existe alguma evidência que me dê segurança de que o mundo tem um propósito, de que há um Deus, que há um Criador, e que eu posso optar por esse caminho do desígnio? Bem, às vezes nós estamos tão perdidos nas nossas rotinas que nós não paramos para refletir e para buscar uma resposta sobre isso. Eu gosto desse pensamento de um provérbio chinês: como ao sapo falarei do mar, se ele nunca deixou a sua lagoa? O nosso mundinho é uma lagoa, né? A gente às vezes está perdido nos nossos problemas, no nosso trabalho, na escola, até a igreja é uma lagoazinha. Às vezes fica tão envolvido nas coisas que a gente esquece de pensar nas coisas maiores. Eu queria convidar vocês, nesses minutos finais da nossa conversa, para sairmos da nossa lagoazinha, qualquer que seja ela. Seja o sofrimento, a preocupação com o trabalho, as necessidades, os problemas de família. Vamos tentar sair da nossa poça d'água. Subir numa pedrinha e dar uma olhadinha mais de longe um pouquinho, para ver se a gente enxerga um pouquinho mais longe. Né? Porque saindo, mudando a perspectiva, quem sabe nós possamos enxergar um pouquinho melhor as coisas. Esse é o convite que eu quero fazer para vocês hoje à noite. E para mudar de perspectiva, para nós não sermos meros sapos de poça d'água, vamos não apenas subir numa pedra, mas vamos sair um pouquinho do nosso planeta. Vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais longe. Alguma informação rápida, que vocês têm isso, mas é só para lembrar. A Terra tem um perímetro aproximado, aliás, a circunferência da Terra, né? Uma distância aproximada de 40 mil quilômetros. Tá bem? Uma pessoa caminhando vigorosamente, ela caminha, estima-se, 25 quilômetros por hora. E caminhando durante 8 horas por dia, nessa velocidade, caminhando vigorosamente, ela demoraria cerca de 200 dias para dar uma volta completa na Terra. Ok? 200 dias, você caminharia 40 mil quilômetros. Ok. Se você pega um avião, porque ninguém vai querer fazer isso, né? Provar que você é assim mesmo, né? É por isso que nós vamos de avião. O avião, ele anda um pouquinho mais rápido do que nós andamos, vamos dizer uma velocidade de quase 900 km por hora, e estimadamente ele demoraria apenas 2 dias, não 200 dias, 2 dias para dar uma volta completa na Terra. Mas se nós fizermos isso na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, parece que é a coisa mais rápida que existe no mundo, né? Tanto quanto eu saiba, acho que é a luz. Se nós viajássemos a 300 mil quilômetros por segundo, quanto tempo demoraríamos para dar a volta na Terra? Em um único segundo, nós daríamos 8 voltas. Tá bem? Bom, vamos pegar esse elemento, vamos pegar esse dado e vamos viajar um pouquinho mais longe. Se nós formos da Terra até o Sol fica a aproximadamente 150 mil quilômetros de distância. Se nós fôssemos da Terra até ao Sol, que é a estrela mais próxima de nós,
na velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Quanto tempo demoraríamos para chegar no Sol? Eu fiz a conta rápido, dá mais ou menos 8 minutos. Da Terra ao Sol na velocidade da luz. Até pouco tempo atrás, a estrela mais próxima da Terra, depois do Sol, eu não sei se já descobriram alguma outra, mas esse aqui é um dado, pelo menos é uma das mais próximas, mas parece-me que ainda é a estrela Alpha Centauri. A estrela Alpha Centauri é a segunda mais próxima, tá? É o Sol e depois é ela. Ela está a 41 o que ali, hein? São trilhões? Bom, é esse número aí, tá bem? Se nós pegássemos um avião que viajasse na velocidade da luz, sabe quanto tempo nós demoraríamos para chegar na segunda estrela mais próxima? Nós demoraríamos 4 anos e 4 meses, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, na segunda estrela mais próxima. Mas essas são apenas 2 estrelas de uma galáxia que tem bilhões de estrelas. Os astrônomos, nessa ciência fantástica, eles já conseguiram estimar o tamanho da galáxia na qual nós vivemos, que é chamada de Via Láctea, né? E ela tem, de um ponto, de um extremo a outro, 100 mil anos-luz. Em outras palavras, para eu viajar de uma extremidade da nossa galáxia até a outra extremidade da nossa galáxia, eu demoraria 100 mil anos na velocidade da luz. Mas acontece que a nossa galáxia é apenas uma dentre bilhões de outras galáxias, muitas, muitas maiores do que a nossa. Vocês conseguem imaginar o que nós somos nesse universo? Dá para imaginar o que nós somos? Nada vezes nada dividido por nada, corta no meio e ainda é muito. Né? Essas coisas têm sido medidas por sondas interestelares. Estima-se que nós temos 125 bilhões de galáxias no universo conhecido. Como é que nós reagimos a isso? Às vezes nós reagimos como o Agar. Vocês conhecem esse personagem, né? O Agar é um sujeito que eu gosto dele porque ele se parece muito comigo. Ele é metido a besta. É um sujeito que se acha o bom, se acha o centro do mundo, né? Ele é um cara ignorante, mas que acha que sabe de tudo. E uma vez eu vi uma tirinha dele no jornal que eu achei muito legal, porque estava ele e o amiguinho dele lá, o amigo magriça dele, e o amigo disse: Agar, quando você olha as estrelas no céu, você não sente uma coisa, não te vem pensamentos na cabeça? E ele olhou para as estrelas do céu e disse: realmente, elas tão pequenininhas e eu tão grande. Nosso ego é tão grande, né? Mas na verdade, olhando essas coisas, o que nos vem à mente? O que nos vem à mente? O salmista, olhando essas coisas, ele escreveu o seguinte: quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, o que é o homem para que dele te lembres? Né? Quando a gente coloca as coisas nessa proporção, a vaidade fica tão sem sentido, né? Eu me sentir melhor do que o outro, eu desprezar as pessoas, não tem menor sentido, nós não somos absolutamente nada, né? E contudo o salmista continua dizendo: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia, sem voz, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Um dia faz declaração a outro dia. É isso que o salmista diz, que ao olharmos o céu, isso nos diz alguma coisa, porque ali nós vemos ordem. E o que a ordem nos sugere? A gente tem que
primeiro perguntar qual é a origem dessas coisas, qual é a origem dessa ordem. Isso exige uma resposta. E eu quero rapidamente fazer 2 exercícios com vocês aqui, que são exercícios que as crianças poderiam facilmente resolver. Hoje existe unanimidade na comunidade científica em se crer que o universo teve uma origem. Eles chamam isso de Big Bang, né? Porque há muitas evidências físicas de que o universo teve uma origem. Antes, como é que os filósofos explicavam a origem do universo? Eles não explicavam. Eles diziam, bom, se não há Deus, Deus é tudo coisa de invenção para criança aí, mas nós sabemos que isso aí é conversa, Deus são invenções, por isso que cada nação tem o seu Deus, tem as suas crenças. Isso é tudo invenção humana, não existe um Criador. O universo sempre existiu. Portanto, nós não temos que nos preocupar com a origem, porque sempre existiu. Mas hoje está provado que o universo existiu a partir de um tempo. Ele não é eterno. Como é que nós sabemos disso? Está aí um exemplo simplesinho. Se você pegar 2 copos de leite, um copo de leite muito quente, quase fervendo, para não queimar a mão, e o outro gelado, você coloca um ao lado do outro e deixa lá quietinho. Depois de um tempo, o que vai acontecer com esses 2 copos? O que vai acontecer? Eles vão ficar os 2 na mesma temperatura. Se o universo fosse eterno, o que teria já acontecido com a temperatura dos astros? A Terra estaria com que temperatura em relação ao Sol? Se fosse eterno. Se fosse eterno, já teria dado tempo suficiente de se igualar às temperaturas. Isso é uma lei da termodinâmica. Há uma troca de energia de tal modo que se iguala. Mas se nós temos um Sol super quente e planetas super gelados, como existem, é sinal de que não houve tempo suficiente ainda para a temperatura se igualar. Então houve um início, porque se fossem eternos, as temperaturas já teriam se igualado. Óbvio. Isso aqui naturalmente é uma explicação para as crianças entenderem. Mas existem muitas evidências acumuladas científicas que atestam que o planeta Terra surgiu junto com a nossa galáxia. E eles chamam isso de um surgimento por acaso. Mas isso tem um problema, né? Quem não quer crer em Deus diz que as coisas surgiram por acaso, sem propósito. Foi por acaso que isso tudo surgiu. E nós temos que decidir, nesse caso, entre o acaso e o desígnio. Então vamos pensar um pouquinho. Se eu entrar na minha sala e encontrar no chão essa cena aí, 2 lápis caídos no chão, o que você vai concluir? Desígnio ou acaso? Difícil, né? Certo? Porque eu posso dizer, bem, eu acho que alguém entrou na sala aqui, tinha 2 lápis no bolso, se encurvou, os 2 lápis caíram no chão, e por acaso, eles estão ali. Foi um acaso que produziu isso aí. Aí o outro vai dizer, não, alguém entrou aqui de propósito, colocou no chão esses 2. Então não tem como, olhando essa cena, eu não tenho como decidir se isso aí foi feito por acaso ou de propósito. Mas se eu entrar na mesma sala e encontrar essa cena aqui, como é que fica a minha resposta? Existe a possibilidade de isso ter acontecido assim. Eu estava com 5 lápis no bolso, me encurvei, o lápis caiu no chão. Existe essa possibilidade? Eu necessariamente, quando eu vejo ordem, a conclusão necessária é que alguém fez aquilo. E quando eu olho para o universo, o que eu vejo? Aliás, o universo é chamado de caos, de cosmos, né? A palavra cosmos significa universo em ordem. O universo não é chamado de caos. Caos é a desordem. Quando nós olhamos para o cosmos, nós vemos ordem. Outra
Outro exercício para as crianças. Quantas pedrinhas tem o joguinho de dominó? 28. Quantas vezes eu vou precisar jogar as 28 pedrinhas para cima, de tal modo que ao cair no chão, elas caiam combinando 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3. Quantas vezes? 10? 1 milhão? Quantas vezes? É razoável dizer que nunca isso vai acontecer? Ordem 1 com 1, 2 com 2 requer propósito, inteligência, alguém fazendo aquilo. De acaso não surge. Bem, as donas de casa sabem, bolo não se faz por acaso, faz? A farinha sai da prateleira, mistura-se com açúcar automaticamente, o fermento sai da gaveta e de repente isso tudo se junta na forma, vai para o forno e surge o bolo. Não, tem que ter alguém fazendo. Né? Um livro se produz por acaso? Simples, né? Explosão num depósito de papel e tinta e tipos, de repente os tipos caíram todos na tinta em cima do papel e formou as palavrinhas. É possível isso? Não é possível isso. A gente pode chamar isso de absurdo? Bem, mas são combinações que para serem feitas requerem inteligência. O relógio sugere um relojoeiro. Mas vamos dar uma olhadinha no ser humano. Uma célula. Isso aí é um ovo fecundado, né? Um óvulo fecundado, é um ovo. E daí nós surgimos. Né? Em certo momento esse ovo se divide em dois. Né? Processo de mitose, duas células idênticas. Tudo que tem nessa, tem nessa. E de repente essas duas se multiplicam em 4, em 8, 16, 32, 64, e aí vai se multiplicando. E sempre idênticas, né? Vão se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. E elas são idênticas. Num certo momento, alguém deve trocar a trombeta lá dentro e dizer, para um pouquinho, agora cada um vai ter a sua especialidade. Você vai ser pele, você vai ser osso, você vai ser sangue, você vai ser célula do cérebro, você vai ser unha, você vai ser cabelo, e elas de repente começam a mudar. Né? E elas vão se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, e vão se transformando nos vários tecidos que compõem o corpo humano. Estima-se que nós temos no corpo 10 trilhões de células, um único indivíduo. E num certo momento, a trombeta toca de novo lá dentro, para todo mundo ele se multiplicar. Parem agora, porque já está feito o trabalho. E o que é mais impressionante? A gente, quando uma criança nasce com essa sofisticação toda, nós olhamos para ela e falamos assim, puxa, olha, tem os olhos do vovô, né? Tem o queixo da mamãe, o sorriso é do papai. Por que a gente reconhece isso? Porque aquela única célula invisível, aquela única primeirinha lá, invisível ao olho nu, de tão pequena que ela contém um código que vai dizer tudo o que aquele ser humano vai ser. O seu tamanho, a sua constituição, a cor da sua pele, a cor dos seus olhos, as suas inclinações, os seus gostos, suas capacidades. Está tudo numa célula microscópica, uma codificação. E o que é código? Código é combinação de fatores. É mensagem. Por isso que a gente se multiplica e vai passando o código de geração para geração. Cientistas têm mapeado esses códigos. É o nosso código genético, o DNA, não é? O projeto Genoma tem feito isso em cada ser, tem pegado seres especificamente e trabalhado na cadeia genética do ser para saber exatamente o que faz daquele ser o que ele é. Esse bichinho aí, sabem o que ele é, né? É o bicho da seda. Ele tem, só esse bichinho aí, para ele ser o que ele é, ele tem 530 milhões de combinações. Esse é as combinações genéticas para formar o bicho da seda. Não são 28 pedrinhas de dominó que se combinam.
São 530 milhões de combinações. O Homo sapiens ainda está sendo mapeado, já está bem avançado esse projeto, mas estima-se que nós tenhamos, para sermos o que somos, nós temos 3,2 bilhões de combinações genéticas. Agora, se é impossível combinar, por acaso, 5 lápis no chão, vocês acham que é possível fazer essa combinação por acaso? Vocês sabem por que eu sou religioso? Porque tem que ter muita fé para acreditar no acaso. E eu não tenho fé suficiente. Então, por que eu não tenho fé suficiente? Eu prefiro crer no desígnio de que há um Deus fazendo isso. Porque dizer que essas coisas surgiram do nada tem que ter muita fé. E eu não tenho fé suficiente. São muitas combinações. Acaso o desígnio, a gente tem que escolher. Né? Por acaso? Por acaso? Por acaso? A única resposta para essas duas opções que a mim satisfaz, não sei a vocês, mas que satisfaz a mim é: nós fomos criados por um propósito. Existe um Criador. E se existe um Criador, nós somos todos irmãos. E precisamos aprender a viver como irmãos. Eu espero que essa nossa conversa tenha nos animado em relação ao propósito de nos reunirmos num local como esse. Nós estamos aqui porque cremos que há um propósito para esse mundo. Nós não estamos aqui para entrar e sair de caixinhas, para finalmente, simplesmente, ser sepultado numa última caixinha. Aquele que criou esse universo tão belo, ele tem um plano para nós. Conhecer esse plano é o grande desafio da vida. A minha oração por mim e por vocês é que nós sejamos sábios para não perdermos o nosso ânimo de estudarmos esse plano, conhecer esse plano. E afinar nossa vida, organizar nossa vida para estar em harmonia com esse plano. Que Deus abençoe vocês. Tudo em mim está a te buscar, sem cessar. Você é a vida a pulsar em mim. Cada batida do meu coração clama por ti, porque eu sou criação de tuas mãos. Tenho tuas digitais, longe do seu amor eu nada sou. Preciso te encontrar, me abraça. Oh, 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 oh. Hey, hey, hey. Entre o universo e o infinito,
eterno Deus e Criador, e eu sou criação de tuas mãos. Tenho tuas digitais, longe do seu amor eu nada sou. Preciso te encontrar, me abraça, oh, 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 hey, oh, 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 hey, oh, oh, oh. Cada batida do meu coração clama por ti. Cada batida do meu coração clama. Cada batida do meu coração clama por ti. Cada batida do meu coração clama. Cada batida do meu coração clama. Jesus, oh meu Jesus, eu sou criação de tuas mãos. Tenho tuas digitais, longe do seu amor eu nada sou. Preciso te encontrar, me abraça, oh, 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 hey, hey, oh, 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 yeah, meu Jesus. Amém. Os convido a fechar os olhos, vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, a nossa gratidão sincera por termos estado aqui juntos, nos lembrando de que somos teus filhos, de que tens um plano para nós, de que nos amas e queres o nosso bem. Que essa certeza, Senhor, acompanhe-nos em nossa vida. Que ao enfrentarmos as lutas, as dificuldades, as tristezas, as decepções, nós não nos esqueçamos de que esse não é o propósito da nossa vida, de que há algo melhor nos esperando e que tens preparado para nós um futuro glorioso. Abençoa essa comunidade, que ela cresça sempre em amor e fraternidade. Por Jesus te pedimos. Amém. Boa noite. Cada batida do meu coração clama. Cada batida do meu coração clama.